Boa noite a todos, tudo bem? Meu nome é Ana Laura Magalhães, eu sou especialista em investimentos e tenho aqui esse programa semanal, o primeiro do ano de 2019. Nesse dia 8 de janeiro de 2019. Opa! Parou aqui. A gente teve um merchandising automático que começou sem querer aqui, perdão. Mas vamos retomar aqui o assunto, pessoal. Hoje o convidado do dia é o Thiago Nigro, que também é conhecido como Primo Rico. Ele que criou esse canal sozinho, vai contar um pouquinho da trajetória pra gente. E ele fez um livro, né? Escreveu um livro que é um livro que eu indico para que seja de cabeceira para as pessoas que querem começar a enriquecer. Por quê? Só o nome do livro já justifica, né? Como chegar num milhão com R$1.000 sem cortar o cafezinho. Quem não sabe, existe uma fábula, né, que fala para você de um cara que chegou à conclusão de que se ele cortasse o cafezinho todos os dias, ele ia conseguir guardar esse dinheiro e se tornar um milionário. Só que na verdade ele percebeu que ele começou a perder oportunidades de networking sem tomar aquele cafezinho e não ficou rico. Exatamente. Não é mesmo? Exatamente. Mas se apresenta pra gente primeiro, Thiago, por favor. Poxa, eu sou o Thiago Nigro, obrigado por estar aqui, obrigado pelo super convite, é uma honra estar aqui. E estou muito feliz em participar do seu programa, espero que eu possa, poxa, agregar um pouco da pouca experiência que eu tive aí no mercado, da experiência que eu tenho compartilhando meu conhecimento com os primos hoje, né? Que eu tenho um canal que chama o Primo Rico. Hoje, inclusive, a gente já tem mais de 1.700.000 inscritos no canal e eu chamo eles todos de primos, né? Então, eu espero que eu possa compartilhar aqui para a sua audiência o que eu compartilho também com os primos, né? Adorei. Lá no Explicando a gente tem os Explickers. Os Expliquetes. Poxa, legal. Aqui a gente tem, então, os primos, né? A ideia desse programa, pessoal, é trabalhar com vocês o mindset do Thiago Nigro, né? Então, como ele chegou na independência financeira aos 27 anos de idade, se tornou uma referência em finanças no Brasil e no mundo, afinal de contas você tem aquele seu documentário, você viajou nos Estados Unidos inteiro. Tudo isso, gente, material gratuito, tá? É bem interessante para vocês conhecerem a história dele. E mais de 1 milhão, quase 2 milhões de inscritos no canal do YouTube. Tem uma página no Instagram super legal também, que é o Thiago Nigro, o nome dele, bem legal. Mas eu convidei ele aqui hoje, a gente pode entrar no assunto do dia, porque é o seguinte. Thiago, né, encontrei com ele ontem, ele me falou que 2019 é um ano que as pessoas vão continuar pobres. E isso me intrigou. Afinal de contas, a gente está num cenário de extremo otimismo no Brasil, assim, extremo de verdade. A Bolsa, desde que começou a ser negociada, né, desde o primeiro pregão do ano até agora, ela vem batendo seus próprios recordes consecutivamente. Hoje chegou até 92 mil pontos. Na minha cabeça, você compra um Ibovespa passivo, comprou o índice, está posicionado, espera para ver até o final do ano, Bolsa 200 mil pontos, aquela utopia, e você já está ganhando dinheiro. Exatamente. Né? A Bolsa no passado, se eu não me engano, ali ficou entre 15% a 17% de ganho, só o índice sem fazer nada. Tá? Isso é porque a gente tem uma taxa de juros no Brasil de 6,5% ao ano bruto. Ou seja, você ganhar entre 15% e 17% só posicionado no índice, como é que a gente ainda vai ficar pobre no ano de 2019? É legal você falar isso porque, primeiro que a gente está olhando para bons investimentos, você é uma pessoa que está dentro do mercado, eu também. Então, para a gente é relativamente simples olhar para a Bolsa e falar, poxa, por que todo mundo não pegou essa alta? Mas para começar, no Brasil a gente tem 0,3% da população investindo em Bolsa. Então já começa que ninguém investe em Bolsa no Brasil. A gente perde até para a Índia, México, outros lugares, tem muito mais pessoas investindo em Bolsa do que no Brasil, que é um absurdo. Né? E além disso, todo ano a gente faz as mesmas promessas. Né? Então, eu quero que você responda aqui nos comentários. Você prometeu por acaso que você vai ter um corpo melhor, que você vai começar a academia? Você prometeu, por exemplo, que você vai ler mais livro? Você prometeu, por exemplo, que você vai investir mais dinheiro, que você vai gastar menos, que você vai lançar todas as suas contas? Você prometeu esse tipo de coisa? Né? Porque a gente sempre faz promessas, a gente sempre acha que virou o ano, tudo vai mudar, mas não vai. Né? Porque a gente começa motivado, só que a nossa força de vontade baixa, outras prioridades acontecem e quando vê, tudo aquilo que a gente prometeu não aconteceu, porque a gente não fez o que devia ter sido feito. Então, todo ano a gente acha que vai mudar e nenhum ano muda. Termina o ano, a gente fala, caraca, eu queria ter feito tanta coisa, mas agora vai virar o ano, prometo que vou mudar. E a gente nunca muda. E a gente fica nessa toada num ciclo que nunca acaba. Um ciclo de 1 ano, 2, 5, 10, 20, 30, 40, você tá velho, sem grana, pobre, gordo e sem conhecimento. Sabe? Então, assim, a gente precisa quebrar esse ciclo. E a gente sempre acha que vai mudar alguma coisa,
mas não vai. Né? A gente precisa adquirir um pouco mais de sabedoria, a gente precisa começar a fazer coisas de forma diferente, porque eu acho que decisões têm consequências, a falta de decisões também, mas não é só a decisão, a gente precisa colocar isso em prática, né? Porque só o conhecimento aqui dentro não importa de nada, né? A gente precisa colocar isso daqui em ação. Ficar lá no sofá reclamando e assistindo Netflix não vai te dar dinheiro. Né? Então, ficar olhando para um monte de gente no Instagram ali com um corpo foda e você achar que seu corpo vai ficar foda também, não vai. Então, ficar só admirando o outro, enfim, você precisa mudar. O ciclo precisa ser quebrado e ele tem que ser quebrado agora. Agora. Não tem por que isso não acontecer agora. Né? Então, essa é um pouco, é uma parte da minha crítica ao porquê as coisas não vão mudar. Em 2019, e quem é pobre vai continuar sendo pobre. Não é que essa pessoa não pode, não tem a possibilidade de mudar de vida. Eu mudei. Né? Eu quebrei, eu fui garçom, eu fui bartender e eu consegui atingir minha independência financeira. E assim como eu, várias pessoas conseguiram. E assim como a gente conseguiu, quem está assistindo hoje a gente aqui, se ainda não tem essa independência, pode atingir, mas desde que você quebre um ciclo. Né? A gente precisa sacrificar algumas coisas, né? Acho que a gente vai falar sobre isso. Mas a gente precisa sacrificar algumas coisas. A gente sempre quer recompensa sem pagar o preço. Pô, eu quero ter um corpo bom, eu não quero pagar o preço de ir para academia. Eu quero colher uma boa rentabilidade. Eu não quero pagar o preço de assistir aqui esse vídeo que a gente está fazendo, de assistir outros vídeos no seu canal, no meu canal. Não, eu preciso pagar o preço. Só que a gente inverte a ordem. Né? A gente sempre pensa assim, putz, eu estou na dieta, mas eu vou comer esse brigadeiro aqui. Aí amanhã eu corro mais. Eu antecipei a recompensa. Chega no dia eu não corro. Eu estou no trabalho, eu falo assim, eu vou embora um pouquinho mais cedo agora, amanhã eu pago isso, eu fico mais tempo. Aí você não fica, vira um ciclo. A gente sempre quer recompensa antes de pagar o preço. Precisa quebrar isso agora, senão fudeu, vai continuar tudo a mesma coisa. Exatamente, eu acho muito bom que você acabou de me lembrar um post que você fez um tempo atrás que eu adorei. Que é assim, que você postou uma foto do seu despertador. E aí você falou, 4h30 da manhã, tá? Pausa. 4h30 da 4h30 da manhã. Vamos chamar de louco aí, não E faz isso. ainda explicou, falou assim, a média das pessoas que acordam às 5 da manhã já tá muito alta. Eu quero ser diferente da média, eu quero estar acima da média. É isso aí. Eu não quero mais fazer parte dessa estatística que tá todo mundo agora acordando às 5 horas da manhã pra ter tempo de dedicar ao trabalho, dedicar nos projetos e conseguir ir na academia, e ainda ter tempo livre, etc. Não. Você já saiu ali, já tá bem diferente, né? Exatamente. É aquela história do não dá pra atingir objetivos diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Exatamente. E aí você pensa que a média, e média é medíocre, né? A média acorda entre 8 e 9 horas da manhã. Aí você tem uma moda das pessoas acordando às 5 da manhã, que já é muito legal. Você faz muito mais coisa. Só que essa moda tá pegando. E eu não quero fazer parte nem da média nem da moda. Eu quero acordar meia hora antes das pessoas que acordam 3 horas antes da média. Então, eu quero estar na frente. Mas assim, por que eu geralmente estou na frente? Não é por um conhecimento mágico que eu tenho. Não é por algo que eu sei que ninguém sabe. Na verdade, o sucesso é óbvio, né? E o clichê, ele geralmente funciona. E o clichê funciona por um motivo, né? Então eu sempre quero estar na frente, só que eu estou disposto a pagar o preço. Não adianta a gente querer só e não executar. Né? Porque a gente sempre fica no campo de querer. Né? Se você perguntar numa sala, quando eu dou palestra, né? Eu pergunto, quem quer ser rico? Aí todo mundo fala, eu quero. Todo mundo quer ser rico, é óbvio. Todo mundo quer ter a melhor rentabilidade do mundo. Só que depois de você querer, você precisa decidir. E poucas pessoas decidem. Poucas pessoas chegarem e falam assim, eu decidi, eu vou ser rico. Que é diferente do campo dos sonhos. E dessas pessoas que decidem, poucas, menos ainda, elas se comprometem a ficar rica. A ficar rico, né? E assim, o se comprometer tem a ver com você estar disposto a trabalhar final de semana, se for o caso, a trabalhar até 3 da manhã igual eu trabalhei, sabe? A abdicar, quem nunca, né? A abdicar de muita curtição ali, nesse momento, para você ter curtição pelo resto da sua vida. As pessoas não são capazes, olha que absurdo. As pessoas elas preferem parecer ricas por uma boa parte da vida, para depois terminarem a vida inteira pobre, do que passar um momento da sua vida sendo humilde para depois ser rico pelo resto dela. Eu tomei essa decisão. Por que as pessoas não conseguem tomar? A gente precisa viver uma vida terceira, uma vida que não é nossa, para agradar pessoas que não ligam pra gente, sabe? Para fazer coisas que a gente nem curte. Então a gente precisa quebrar esse ciclo, né? Muito bom. Muito bom. E a gente teve alguns comentários aqui, enquanto estava falando, que são de pessoas que eu acredito que tenham lido seu livro. Ó. Felipe Teixeira falou assim, com certeza, gastar menos e investir mais. E aí também não é só investir, né? Você fala no seu livro muito bem que não só investir melhor, mas gastar melhor. Exatamente. Então você ganha melhor, você gasta melhor e você investe melhor. Exatamente, porque o que a gente vê de erro? Gasta menos. Gastar menos não ajuda ninguém, não enriquece ninguém.
Tá? A não ser que você esteja endividado, ferrado, que aí você precisa realmente cortar tudo, porque o dinheiro tem que trabalhar para você, não o contrário. O negócio não é gastar menos, é gastar melhor. Então as pessoas falam o quê? Pô, se você cortar o café aqui, você vai ter tanto futuro. Se você cortar a sua pizza, você vai ter tanto futuro. Se você cortar esses pequenos gastos, olha quanto dá lá na frente. Ok, é um valor relevante, mas não é isso que te atrapalha hoje ou que te enriquece. O que te atrapalha são os gastos de alto impacto. Pô, quer ver? O meu imóvel, ele vale R$1.100.000, tá bom? E nesse imóvel eu moro alugado, por opção, porque fazendo conta, meu dinheiro rende mais aplicado do que no meu imóvel. Eu pago R$3.000, eu pago R$3.000 no aluguel do meu imóvel, mais R$1.500 de condomínio IPTU. Se eu fosse financiar esse imóvel, eu pagaria 11.000 de parcela. Então vamos supor que eu não tenho dinheiro para comprar esse imóvel à vista. Se eu for morar de aluguel e guardar a diferença ou financiar, eu vou ter uma diferença muito grande. No financiamento eu compro esse imóvel em 30 anos e aqui eu compro em 10 anos. Então, esse tipo de gasto dá uma diferença de milhões de reais no longo prazo. Só que a gente não quer olhar para isso, a gente quer ficar falando que eu preciso ter meu imóvel próprio, financiado, endividado, só que tem que cortar o café. Então assim, não é isso que enriquece, é isso. Né? E até outra coisa... Muito bom. Hoje, se você perguntar assim, se eu te der R$100.000, eu vou resolver todos os seus problemas? Se eu te der R$1 milhão, eu vou resolver todos os problemas? Não vou. Porque o segredo não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta. Então você vê o Johnny Depp que quebrou, o Mike Tyson ganhou $300 milhões e quebrou, você vê Pamela Anderson quebrou, você vê gente que ganha na loteria, reality shows. O segredo não é o quanto você gasta. Não adianta a gente ganhar dinheiro e não estar preparado para isso. A gente vai fazer cagada, vai fazer burrada, né? Então eu acho que é um pouco disso. True story. Olha esse comentário da Juliana. Percebi que o Thiago emagreceu. Parabéns, você alcançou seu objetivo. Obrigada pelos seus conhecimentos. Eu precisei falar disso, porque quando eu te vi depois do verão, eu falei, Thiago, você emagreceu. E vamos emagrecer Fazia parte mais. ali do seu mindset de objetivos? Faz parte. Esse ano aqui eu quero perder 10% de gordura corporal. Né? E eu preciso ir 208 vezes na academia nesse ano. Então, em termos de dieta, saúde, isso é parte do meu sonho esse ano. Sonho que vai virar realidade, né? Muito bom, primo. Pra gente trazer um pouco agora pra realidade, então, das pessoas que estão assistindo, pro pessoal que nos escuta, qual que é o primeiro passo na sua concepção para essa quebra de mindset para as pessoas, de fato, então, atingirem essa independência financeira? Você começaria pelos 6 sacrifícios que você descreve no seu livro? Olha, para atingir independência financeira, eu acho que o primeiro passo é você ter a clareza de onde você tem que chegar. Né? E se sentir incomodado que você não está lá. Porque se você não estiver incomodado, você nunca vai tomar uma ação, nunca vai mudar. Você está bem, você está na zona de conforto. Né? Então, o primeiro passo é onde eu quero chegar. E para fazer isso de uma forma muito simples, é o seguinte, quanto que eu quero ganhar por mês no futuro? Sei lá, eu quero ganhar R$10.000 para poder me aposentar. Então, para eu ganhar R$10.000, eu preciso ter 300 vezes isso. Eu preciso ter R$3 milhões. Se eu não souber que esse é o meu objetivo, eu nunca vou conseguir mudar. Eu nunca vou saber aonde que eu tenho que chegar. Então, eu viajei no final do ano. Eu sabia para onde ia viajar. Se eu não souber para onde vou viajar, como que eu vou comprar o voo? Ou como que eu vou alugar um carro? Ou como que eu vou pôr gasolina? Como que eu vou preparar minha mala? Onde eu quero chegar? Depois disso, eu preciso ver se eu já cheguei, se eu estou muito longe, se eu estou perto. Se eu estiver muito longe, não adianta eu achar que investindo bem e gastando menos, eu vou enriquecer, eu vou chegar lá. Isso aqui é um erro que as pessoas cometem. Inclusive, isso daqui leva as pessoas a fazer muita cagada com a grana. Por quê? Eu vejo que o meu objetivo está muito longe. E aí eu começo a estudar sobre investimentos e eu acho que a minha saída é fazer meu capital multiplicar muito. E não. Por quê? Porque a gente vai começar a entrar em esquema de pirâmide, vai começar a fazer operações muito alavancadas que eu não domino, vou começar a fazer uns tradings sem noção nenhuma do que eu estou fazendo. Então, o grande segredo que as pessoas não falam, e que é óbvio, você precisa ganhar mais dinheiro. Não é necessariamente gastar menos e investir melhor. Tá? Então, o pilar mais importante para você atingir a riqueza é ganhar mais dinheiro. Quando você já atingiu, aí não é mais o pilar importante. Tá? Só que você, tendo a clareza do seu objetivo, eu sei quanto eu quero, eu estou incomodado, agora você vai mudar de vida. Tá? Então, assim, eu acho que o sucesso ele tem a ver com você ser um escravo de bons hábitos. Você precisa ter hábitos que vão te jogar para frente. Né? E não adianta você ficar trabalhando o mês inteiro para outras pessoas. Não adianta você trabalhar para terceiros. Tá? Então, por exemplo, se você ganha, sei lá, R$5.000 por mês, tá? E significa que você ganha mais ou menos R$1.250 por semana, que significa que você ganha mais ou menos R$250 por dia, que significa que você ganha mais ou menos R$25 por hora. Então, se você ganha R$5.000 e você guarda 10% disso, você guarda R$500.
R$500 representam 20 horas de trabalho. Pô, você trabalha 200 horas no mês e você só trabalha 20 horas pelo seu futuro. Então assim, comece a trabalhar por você, não só pelos outros. Tá? Comece a agregar valor para os outros e não vender sua hora. Quem vende a hora nunca enriquece, você precisa trabalhar pelo seu lucro. Tá? E você precisa agregar valor para as outras pessoas e sacrificar a mediocridade. A maioria das pessoas não vai enriquecer. Então todo mundo que está falando que você é louco em mudar as coisas, geralmente não vai enriquecer. Então não ouve essas pessoas, elas não vão chegar lá. Ouve os loucos que chegaram lá, se for algo que te inspira, né? Então, sei lá, eu começaria um pouco por aqui, assim. Muito bom. E você falou uma coisa que é muito fato, né? O tal do efeito manada, que é o que a gente escuta falar muito em investimentos, né? Então é assim, nossa, meu amigo tá ganhando muito dinheiro com uma coisa que eu não faço a menor ideia de como funciona, mas eu vou pegar todas as minhas reservas e fazer a mesma coisa que ele. Já era. E simplesmente não é esse o seu momento, não é esse o seu planejamento, não é essa a sua estratégia, né? As pessoas custam a entender que para você começar a investir também precisa entender um pouco sobre o seu momento. Os investimentos, eles são individuais, né? Um ponto para isso. E lembrando que você também no seu livro fala um pouco sobre essa questão do efeito manada, o pessoal aqui já mandou algumas perguntas sobre produtos específicos. Você tem um discurso pautado na diversificação, balela. Hoje, se você pudesse assim, dar um conselho para o investidor brasileiro, como você falaria para essa pessoa começar a carteira de investimentos? Fala, ó, conselho do primo rico, do seu primo rico, né? Porque toda família tem um primo rico, você é o primo rico das pessoas. Se fosse um conselho para quem quer começar a montar uma carteira de investimentos, seria assim, ó, só investe no que você conhece e sabe explicar, tá? Porque eu tenho 11 princípios de vida que eu uso nos meus investimentos e na vida também, e um deles é não siga conselhos, só siga conhecimento. Tá? Então assim, nunca busque conselho, só busque conhecimento. Porque se a gente busca conselho, vai dar cagada. A gente vai investir e a gente vai ouvir o amigo da dica quente. A dica quente não existe, sabe? A gente vai, a bolsa acabou de subir muito, a gente vai investir na bolsa depois que ela já subiu. O Bitcoin subiu muito, eu vou pôr dinheiro no Bitcoin depois que ele já subiu. Né? Então a gente, quando sair conselhos, a gente erra. Porque tem um princípio que todas as vezes que eu errei na minha vida, eu feri esse princípio, que é o seguinte: ganância, medo e impaciência geram prejuízo. Então todas as vezes que alguém segue essa dica, essa pessoa está sendo gananciosa. Né? E aí o que acontece? Ela entra gananciosa, compra o mercado caro, depois o mercado entra em crise, porque os mercados são cíclicos. Quando entra em crise, ela sai por medo. Então ela entra na ganância e sai pelo medo. Ela erra nas duas pontas. Isso daqui é ruim, porque as pessoas saem do mercado falando mal. E não só nos mercados de bolsa, mas em todos, em renda fixa, em criptomoedas, em tudo. E as pessoas saem falando mal, só que obviamente você tem o smart money, que são as pessoas que fazem exatamente o oposto. Exatamente o oposto, eu faço o oposto. Por isso que eu sou o vencedor do mercado. Quem não faz o oposto e não consegue dançar e conforme a música, perde dinheiro. Então, acho que aliando isso com alguns sacrifícios, que foi o que você falou, né, principalmente sacrificar a mediocridade, porque a mediocridade é a média faz isso. Então a gente precisa sacrificar essa mediocridade. Imagina, as pessoas chegam ao mesmo horário todo dia, chegam 9 horas no escritório, por exemplo, vão almoçar meio-dia, voltam tal horário, voltam devagar do almoço, aí tem um feriado, todo mundo vai viajar no feriado. Isso é média, isso é medíocre, então precisa sacrificar isso. Sacrificar a necessidade de ser querido, porque eu vejo isso acontecendo toda hora. As pessoas no escritório, na vida, na família, elas preferem ser queridas pelas pessoas do que ser respeitadas. Só que as pessoas queridas não são as pessoas que estão lá no topo, geralmente. Ou as pessoas que têm muito dinheiro. Ou as pessoas bem-sucedidas. Dá para você ser querido, não é ser odiado. Mas aqui a prioridade no business é você ser respeitado. Quando você consegue isso, você é amado. Mas não por todos. Só por aquelas pessoas que fazem sentido. Né? Não dá para ser amado por todos. Né? Então, o meu conselho seria esse. Não invista onde você não conhece. Só não que você consegue explicar. Por exemplo, não entende sobre bolsa? Não investe em bolsa, pô. Deixa no Tesouro Direto. Entendeu? Você precisa entender, estudar, senão vai sair caro. Igual eu, que entrei na bolsa sem entender e perdi tudo, né? No começo, né? Lá com 18 anos. Conta pra gente um pouquinho dessa história, desse caso. Eu tinha um sonho de ser rico, né? Eu queria ficar rico, acho que todo mundo já quis ser rico. E aí meus pais me deram 5 mil reais, né? Quando eu fiz 18 anos, eu peguei esse dinheiro. Quando você assiste filmes do mercado financeiro, você acha que vai ser igual aqueles caras de terno, né? Você vai ficar rico da noite pro dia. E eu achei que eu ia ficar, fui colocar meu dinheiro na bolsa e perdi tudo em uma semana.
Aí eu falei, porra, o que eu fiz? Eu não tô entendendo nada. E aí que eu percebi que eu não sabia nada, né? E aí eu comecei a estudar. E aí eu tirei mais certificações financeiras como gerente private de banco na época. E aí com 18, 19 anos comecei a ajudar amigos, comecei a ajudar pais de amigos, familiares, comecei a montar meu negócio, né? Só que óbvio que demorou para eu conseguir montar meu negócio. Eu trabalhei em 10 lugares diferentes em um único ano. Eu fui garçom, barman, estagiário. Montei meu negócio, passei quase 7 anos construindo ele, junto com outros sócios. E aí eu vendi esse negócio com mais de 5 mil investidores na época que eu atendia, que eu ajudava os investidores, com mais de 40 pessoas na minha equipe. E aí eu atingi minha independência financeira, né? E aí eu falei, pô, vou ensinar as pessoas na internet. E aí eu comecei a compartilhar esses cases de 5 mil investidores, mais a minha vivência, trocentos mil livros que eu li, de uma forma clara e falando não para quem entende de economia, mas para o público normal, a pessoa normal, né? A pessoa que não está de gravata eterna, a pessoa que está de calça moletom igual eu, entendeu? Então, essa é a ideia. Eu gosto muito da minha calça de moletom. Isso é ótimo, gente. Para quem já teve até o privilégio de ver o Thiago Nigro fazendo qualquer tipo de palestra no mundo, ele está sempre de moletom e tênis. É verdade. Sempre. É verdade, porque, pô, pensa, muitas pessoas me julgam, na verdade, por isso, por eu estar de moletom. Julga. Você acha que julga? Julgamento é a palavra, acho que as pessoas te invejam. Talvez. Aquela coisa que a pessoa te vê na rua assim, fala assim, eu não sei se essa pessoa desistiu da vida ou se ela chegou no ponto que eu queria chegar. Talvez, eu acho que talvez, faz sentido. Mas eu vejo que então, aí acho que entra a diferença de mindset. Tem as pessoas que têm uma inveja boa, do tipo, porra, que legal, eu queria ter isso. E tem as pessoas que falam, pô, que absurdo essa pessoa de moletom aí, nesse ambiente de trabalho, entendeu? Tantos engravatados. E eu tô tranquilo, porque eu penso assim, pô, eu fico assim em casa, é tão gostoso ficar assim, por que eu não posso andar dessa forma com essa calça confortável? Né? E é engraçado porque eu já dei palestras, já participei de reuniões, pô, muitas coisas juntos com até bilionários, né? E eu tô sempre com o meu moletom. E tá tranquilo, eu me sinto bem assim. Pra que eu vou chegar lá pra conversar com o cara e vou botar uma baita gravata? Não, esse é o estilo de vida que eu quero. E o bom de você ter independência financeira é isso, eu não estou desrespeitando ninguém, mas quando você atinge a independência financeira, dá um estalo na sua cabeça que você não é mais obrigado a fazer as coisas, que você não é mais obrigado, as pessoas não mandam mais você fazer as coisas, você faz o que você quer, porque você quer. Então eu estou aqui gravando com você e eu tenho um puta prazer em fazer isso, mas eu não precisaria se eu não quisesse, entende? Então isso é muito legal, eu amo o que eu faço, e quando você ama o que você faz muito melhor, não é? Sem dúvidas. Imagina eu que me tornei explicando. Que tá ricaça já, né? Bombando. Assim, é interessante. Depois a gente pode até fazer um take explica a sua história. Não é o caso, hoje você é o foco meu convidado. E olha só que interessante, a gente passou uma pergunta aqui do Pedro Pires, The Architect. E ele falou assim, me diz aí, mestre dos magos, dica das 4 melhores ações que pagam dividendos. E por que eu selecionei essa? Porque no seu Instagram você gosta de mostrar ali os dividendos que você recebe das suas alocações. Não que você gosta de mostrar, mas assim, que você mostra que seu dinheiro está trabalhando para você. Uhum. Você está no parque, está vendo sua vida, está viajando, está com seu moletom, com seu cachorro. Uhum. E caindo dinheiro na sua conta, pingando dinheiro na sua conta. E como assim? O que você acredita hoje? Olhando agora então para uma estratégia, para uma perspectiva um pouco mais doméstica para o Brasil. O que tem na sua carteira que você pode contar? Então, eu acho interessante esse tipo de pergunta, porque todo ano, assim, quando eu faço um vídeo onde investir em 2017, em 2018, em 2019, é um dos vídeos que mais bombam, né? As pessoas elas querem a dica quente. Mas elas ainda não sacaram que elas não têm que seguir esse tipo de conselho, elas têm que fazer o seguinte, não é o que você recomenda para mim, ou o que você acha legal, que ação você recomenda, que ação você gosta. A gente tem que perguntar outra coisa, a gente tem que perguntar assim, ó, mestre dos magos, como ele perguntou, onde você coloca seu dinheiro? Acabou, porque é o conceito do skin in the game. Né? Eu não sigo pessoas que ficam teorizando coisas. Eu gosto de seguir uma pessoa que tem pele em risco. Porque senão a pessoa ela investe em uma coisa e indica outras. E se ela indica outras, para que eu vou seguir o conselho dessa pessoa? Então, onde eu invisto o meu dinheiro, skin in the game, Thiago Nigro, e não quais são as 4 ações que eu mais gosto. Zé. Eu vou falar onde eu invisto. E aliás, eu tomei uma decisão em fevereiro do ano passado, de mudar publicamente a minha vida, né? E eu comecei a pagar um preço, que é um preço alto, que é o preço de compartilhar minha vida pessoal financeira. Tá? Então o que eu comecei a fazer? Já vou responder a pergunta. Eu comecei a investir meu dinheiro no YouTube real para as pessoas verem. Porque muita gente
fica no mercado de investimentos operando em contas demo, sabe? Ou falando de teorias. Ah, essa ação tá boa, não sei o que lá. Só que como o dinheiro dessa pessoa não estava nessa ação, se essa ação não quebrou, sente, ela não sente, não tem a pele em risco. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a investir publicamente o meu dinheiro e compartilhar com as pessoas em vídeo o meu processo de decisão. Por quê? Porque aí eu tô falando do futuro, não do passado. Senão as pessoas ficam atuando como se fossem narradores de enchente. E é o que mais tem hoje. Você vê enchente passando e fica falando, ah, olha enchente passando, não sei o que lá, tá alagando. Né? E as pessoas fazem isso no mercado hoje. Falam, ah, a bolsa tá subindo tanto, olha o dólar, olha isso, o petróleo e tal, que foda, vamos ficar esperto hoje. Aí amanhã a mesma coisa. Parece que a pessoa tá só ganhando dinheiro. Não tá, ela tá narrando. Então, enfim, o que eu faço com o meu dinheiro hoje? Tá? Eu tenho 65% do meu capital em ações Brasil. Ó, tá? Eu tenho... arriscadíssimo. Sei não. Agressivo, Eu não vai. acredito. Mas sabe que é agressivo perante a sociedade? Sim. Pra mim, não. Por quê? Porque eu vejo que isso daqui é como se fosse tirar a carteira de motorista, sabe? Quando a gente tem 18 anos, primeiro dia que a gente vai dirigir. Se você parar numa ladeira, ferrou. Você vai ficar desesperado, não é? Só que hoje você dirige e você nem vê. Então, eu tenho um pouco desse conceito com ações e mais do que isso. Quando a pessoa ela compra uma ação e fica ansiosa, ela comprou errado, não deveria ter comprado. Por exemplo, se você trabalha em uma empresa hoje e o seu chefe, ele fala assim, cara, eu quero te convidar para ser meu sócio. Você vai ficar feliz demais. Demais. Imagina se a sua empresa fala assim, agora você é meu sócio. Você fala, nossa, que animal. Por que quando a gente compra uma ação a gente não sente isso? Porque a gente não tem essa convicção de que a gente comprou certo. Então, hoje eu tenho ações, 65% em ações. Eu tenho 25% em fundo imobiliário. Ó, E eu tenho 10% em ações dos Estados Unidos. Tá? Então, reserva de emergência, não preciso disso hoje. Hoje não preciso. Tem um fluxo bem relevante já. nada de inflação para proteger seu capital. Não. Nada não, em dólar. Não. Em dólar eu tenho 10% em Estados Unidos, né? Então, mas em ações, você fala assim, reserva de moeda internacional, não. Parado, não. Eu tenho em ações dolarizadas, né? Acabam Ótimo. fazendo um pouco esse papel. O que eu tenho hoje em ações dos Estados Unidos é Disney e Facebook. Tá? Eu tenho ações de Disney e Facebook. Fundo imobiliário eu tenho 3. Em ações eu tenho Senior Solution. Eu tenho Banco Inter. Eu tenho BBSE. E eu tenho Itaúsa. Tá? Então, em termos de dividendos, eu não sou um... Eu gosto desse conceito do dividendo, mas do dividendo futuro. Tá? Por quê? Se uma empresa distribui todo o dividendo dela, significa que ela entende que o dinheiro que ela está distribuindo não renderia mais reinvestindo no próprio negócio, sabe? Também não gosto. Então eu gosto de uma empresa que ela pode crescer e pagar muito dividendo lá na frente. Tá? Então, por exemplo, Banco Inter eu vejo assim, Senior Solution eu vejo assim. Já BBSE e Itaúsa, elas pagam ótimos dividendos. Né? Eu postei no Instagram um print screen do aplicativo que me avisou assim, você vai receber R$ 4.600 de dividendo tal data. Eu falei, pô, que legal. Né? Então, já são ações que pagam mais dividendos. Muito Então, bem. eu diversifico bem. E o fundo imobiliário me dá uma renda mensal boa, né? Excelente, eu tô impressionada que você abriu sua carteira de fato, De fato, assim. é. Obviamente eu não abri todo o meu dinheiro aqui, mas todo o dinheiro que eu aplico publicamente eu coloco nessa carteira, né? Ótimo, a gente só tem mais 2 minutinhos aqui de programa para entregar o estúdio pro Infomoney, pessoal. Mas eu quero só responder aqui uma pergunta do Felipe Teixeira. Depois do 1 milhão, Thiago Nigro, qual a meta? Qual que é a sua meta de vida hoje? Minha meta de vida? É. Então, essa meta ela foi mudando, né? Eu fiz o lançamento do meu livro, né? Eu viajei o Brasil e eu tava em Salvador e eu conheci uma galera muito humilde lá e mudou um pouco do meu propósito de vida, né? Assim, eu tava num hotel, 17º andar, olhando para uma rua movimentada, 1h da manhã no sábado. E lotado, assim, vários carros passando. Eu falei, caramba, esses caras aqui no sábado estão indo extravasar e arrepiar. Por quê? Porque segunda a sexta fizeram coisas que eles não gostavam, engoliram um sapo de chefe. Foi um saco a semana para eles, com certeza. Eles vão extravasar no sábado, vão acordar tarde no domingo e vão ficar ansiosos o dia inteiro, porque segunda vai chegar e eles estão ansiosos porque, de novo, o ciclo vai continuar. Então, meu propósito é dar liberdade para essas pessoas, entendeu? Através de conhecimentos de dinheiro, riqueza, investimentos, gastos, finanças pessoais, tá? Agora, em termos pessoais, eu quero ter mais de R$1 bilhão. 1 bi. R$1 bilhão. Em quanto tempo? Antes de eu morrer. Eu tenho muito tempo de juros compostos, né? Eu tenho 28 anos hoje e, pô, o grande desafio é você ter um bom rendimento e consistência no longo prazo. E é isso que poucas pessoas entendem. Elas querem ganhar muito rápido no curto prazo, por isso que geralmente não acontece. Né? Então, gosto muito das filosofias do Warren Buffett e dessa galerinha aqui que, enfim, não vai dar muito para falar agora. Ah, que bom, Thiago Nigro. Olha, o comentário do Ícaro Caliste.
Rumo ao Milhão, melhor série e a Netflix nem tem. É verdade, a Netflix nem tem. Adorei, pessoal. Vamos deixar aqui só agora a mostra, o livro do Thiago Nigro, que ele lançou no final do ano passado, ó, do 1000 a 1 milhão sem cortar o cafezinho. Aqui um livro incrível, inclusive eu já sorteei um exemplar desse no Instagram do Explica Ana, que você mandou com dedicatória, verdade, foi super Obrigado. legal. Um livro indicado para cabeceira de qualquer investidor brasileiro que queira, então, aprender a investir do começo. Aqui você vai encontrar diversas dicas e principalmente muitos argumentos para essa grande mudança de mindset. Thiago, muito obrigado pela sua presença, gostei muito de verdade. Obrigada, inclusive, Obrigado pela demais. urgência do convite, né? Porque não tive nem como também. planejar. Falei, nossa, eu quero muito que seja você no primeiro programa, você pode ir. Obrigada, de Espero verdade. que tenha sido legal, o pessoal tenha gostado. Muito obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Ó, na próxima semana, então, a gente volta com o programa do Explicando ao vivo. A pauta, né, de discussão é sempre escolhida no Instagram, através de votação 24 horas antes. Então, inclusive, a gente aceita até sugestões de pauta para ver o que vocês querem discutir por aí. Tá bom? Muito obrigada, boa noite a todos.